Que a graça de Deus Pai esteja sobre a sua casa, sobre a sua família e sobre a sua semana. A palavra da semana de hoje, ela está em Lucas, capítulo 7, do versículo 11 ao 15. E ela tem como por título O Filho da Viúva de Naim. A palavra diz o seguinte: E aconteceu pouco depois ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos de seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: Não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam, e disse: Jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-a à sua mãe. Amém. A história conta da viúva de Naim. A viúva de Naim, ela se tornou viúva quando ela perdeu o seu marido. Perdendo o seu marido, ela perdeu também o seu nome e virou referência na cidade. Naim é um lugar pequeno, é uma cidade pequena. Quem mora ou já viveu em cidade pequena sabe que sempre tem aquele ponto de referência. E esta mulher perde não somente o nome, mas ela vira um ponto de referência, a viúva de Naim. Talvez se alguém chegasse naquela cidade, chegasse em Naim e perguntasse aonde fica a mercearia mais próxima, a padaria, talvez seria ela o ponto de referência. E não era um ponto de referência bom, é um ponto de referência triste, viúva, perdeu, de alguém que perdeu algo. Mas quando Deus entra, quando Jesus entra na vida de alguém, a história muda, você se torna vencedor, o ponto de referência se torna diferenciado. E a história conta que esta viúva, que já tinha perdido o seu marido, estava saindo da cidade com o seu filho morto, com o seu bem mais precioso. Mais uma vez ela estava fazendo esse trajeto da casa ao cemitério. Cidades pequenas, locais pequenos, os cemitérios ficam localizados fora da cidade. E mais uma vez ela estava indo na mesma direção, no mesmo caminho, com o seu coração partido. Ela estava indo com a morte, ela estava indo com a tristeza, mas lá fora estava chegando alguém. Enquanto ela estava indo com a tristeza, Jesus chegava com a alegria. Enquanto ela estava indo com a morte, Jesus estava chegando com a vida, para mudar a história dela, para mudar a referência dela. Deus está falando com você neste dia. Talvez você estava esperando o divórcio, talvez você estava esperando o desemprego, a carta chegar, talvez você estava esperando a doença. Jesus chegou primeiro, Jesus chegou antes e vai mudar a sua história. Você não vai ser mais um derrotado, a sua casa não vai ser mais uma casa derrotada, vai ser uma casa de milagre, uma casa de prosperidade, uma casa onde tudo acontece de melhor na presença de Deus. Deus está falando com você. Se você estava em um momento esperando a desgraça, esperando o final, Jesus chega hoje. Jesus chega hoje e muda a sua história, muda a sua referência. E aquela mulher, aquela viúva, que antes era uma referência como uma viúva, agora a sua casa é de milagre. Talvez se o seu filho continuasse morto, se Jesus não entrasse na vida daquela mulher, a referência ainda continuaria desta forma. Quando alguém chegasse na cidade
iam perguntar aonde fica a padaria, aonde fica o mercado. A indicação seria o seguinte: sabe aquela casa de desgraça, não é bom nem você passar na frente, porque ali tudo acontece de errado. O marido morreu, o filho morreu, nada dá certo. Então é daquela casa para frente, mas você cuide para não passar na frente, porque ali nada dá certo. Talvez a história dela seria diferente, mas quando Jesus chega, a história muda. Quando Jesus chegar na sua casa, a história vai mudar. O milagre vai acontecer. O milagre está na sua casa. E agora aquela viúva que era referência triste, quando alguém chegar naquela cidade e perguntar aonde fica o mercado, aonde fica a padaria, vão dizer desta forma: sabe daquela casa do milagre, casa do milagre para frente, daquela casa do milagre vire à direita, ali fica a padaria. E aí vão perguntar: casa de milagre? Sim, porque ali saiu um menino morto e voltou vivo. Ali Jesus entrou e fez um milagre. Ali é uma casa que tudo dá certo, é um milagre acontece, as coisas fluem. Ela é uma casa de esperança, é uma casa de vitória, e é isso que Deus está falando com você neste momento. Jesus vai entrar, Jesus está batendo na porta e vai entrar na sua casa com o milagre, restaurando a sua casa, restaurando o seu casamento, restaurando a sua saúde, restaurando a sua empresa, restaurando o seu trabalho, prosperando na sua vida, porque Jesus é Deus, é de milagre, é a bênção que está chegando na sua casa. Acabou, agora é tempo de vitória, tempo de milagre na sua casa. Amém.